Sejam bem-vindos para mais uma live. Estamos aqui hoje com um tema assim muito rico que fala sobre entrevista. Então você que está aí do outro lado, técnico de enfermagem, atuante ou acabou de se formar, é enfermeiro, graduando, aqui é o seu lugar. Então hoje estamos na nossa 8ª live de aquecimento. O que significa isso? Para quem chegou agora, lives de aquecimento estão acontecendo aqui. Hoje é a 8ª, antes do nosso evento, que é a Semana da Alta Performance na Enfermagem, que terá início dia 5/6 a 9/6. E se você não se inscreveu, corra lá, não pode ficar de fora disso. Esse evento é para você que quer ser um profissional diferenciado de alta performance. Então, clique lá na bio do Instagram, tem o link e você conseguirá fazer aí sua inscrição e não vai ficar de fora, porque eu não vou permitir. O seu lugar é aqui, que tem conteúdo de qualidade e temas assim que com certeza farão a diferença na sua vida. Mesmo que você já esteja trabalhando, atuando, não importa. Às vezes você quer mudar de ares, quer ir para outros lugares, conhecer outras culturas, instituições, e para isso você precisa estar preparado. Por isso, por esse motivo, eu escolhi esse tema aqui, ó. Quais as principais perguntas na entrevista de emprego para o técnico de enfermagem? Será que você já não se perguntou? Meu Deus, se o telefone tocar, o que eu vou falar? Até para aceitar participar aí do processo seletivo, você não sabe nem o que falar. Então, hoje, uma pessoa brilhante aqui, enfermeira, formada aí na área de recursos humanos, educação continuada, Fabiana Gianotti, vai trazer aí muito conteúdo. Eu vou fazer o convite aqui para ela e vou deixar ela mesma se apresentar. E você que está aí do outro lado, vou deixar aqui uns 5 minutinhos para que você coloque aí suas considerações ou alguma pergunta que você não conseguiu extrair aqui da live, mas gostaria de saber. Então, Fabiana, primeiramente, uma boa noite e de antemão já te agradecendo a presença aqui no nosso canal e espero aqui, com certeza, será uma live brilhante, assim como está acontecendo aí durante a semana. Vou deixar você se apresentar. Tá certo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Eu tava sem fone, só que tá tendo jogo e a galera tá comemorando. Então, para não ter muita interferência, vou ficar de fone. Perfeito, que é melhor. Eu já morei pertinho do estádio. Então, para quem não é de Santos, nós somos santistas, né, Fabi? Eu sou santista até de time também. E morei muito próximo da vila. Então, exatamente. Helicóptero e fogos. E os sinais aí, para quem trabalha online, né, acaba tendo essas interferências, até do sinal. Então, não estranhem se alguma coisa acontecer com o nosso sinal. Com certeza. Mas eu estou te ouvindo perfeitamente. Que bom. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante como você falou. Tantas coisas aconteceram, né? Eu acho que se eu tiver muito bem preparado em busca de um emprego, certamente algumas dicas que nós vamos dar aqui hoje serão dicas de ouro, hein? Já fica a dica, né? Perfeito. Então, já vi que tem algumas pessoas aqui, parceiras, inclusive. Lari, Thaisinho, um beijo. A Thaís, inclusive, trabalha comigo no RH. Eu sou Fabiana, sou enfermeira. Esse ano, com muito orgulho, completo 25 anos de formação. Desses 25 anos, 16 foram dedicados à área assistencial, na grande maioria na pediatria, mas acabei circulando em outras áreas das quais me apaixonei, como a educação continuada. Passei um período na universidade também, como supervisora de estágio,
Amei essa área acadêmica, gosto. E há 4 anos eu tive a oportunidade numa empresa privada de fazer parte do time do RH como enfermeira de educação continuada, né? Opa, Então, que bagagem, hein? com Olha só, certeza. pessoal, aqui é alto nível, alto nível. Olha a bagagem aí. Então, não aproveitem que vamos extrair aqui ao máximo da Fabiana, o que ela tem, com certeza, aí da sua trajetória, que tem a formação, claro, mas o que a gente conquista ao longo do tempo, né, Fabi? Sim. Fica aí na memória das pessoas que a gente passou por elas, né? Profissionais, a gente sabe que essa área é um ovo, todo mundo se encontra. Se eu fizer rebeldia lá na empresa lá da Fabi, quando eu mandar meu currículo, a Fabi falar, não vai dar, não. Então, Exatamente. a gente precisa entender que habilidades a gente treina. Exatamente. Comportamento, Comportamento. não, né? E, Fabi, eu quero que você fale aqui para o nosso público, desde daquele momento que o telefone toca, assim, ó, você vai participar aqui da entrevista. Aquele friozinho na barriga que todo mundo sentiu, eu já senti também, várias vezes. Com certeza a Fabi sentiu. Quando você faz esse tipo de contato, o que você sente do outro lado, Fabi? Na sua experiência aí? Sim, é muito curioso, né? Porque tem muita. Eu acredito que todos que venham participar de um processo seletivo, desde do preenchimento do currículo, né, cria alguma expectativa. Então, se eu enviei o currículo para determinada empresa, o mínimo que eu espero é receber um retorno. E eu tenho que confiar naquilo. Então, a primeira coisa, elaborei o currículo e enviei para a empresa. Eu preciso acreditar que aquilo vai acontecer, né? Aquele brilho nos olhos de falar, puxa, eu quero trabalhar muito nessa empresa. E aí é curioso, porque tem pessoas que você liga, é aquele entusiasmo, a pessoa fica até, o ar falta, né? Aquela extrasístole de alguns segundos ali, puxa, que legal, bacana. Você tem disponibilidade de vir participar da entrevista? Ah, tenho sim. A pessoa não hesita, você percebe que ela está realmente aberta para aquilo. Tem outras que a hora que você liga, não sei se o choque é tanto, parece que a pessoa não está acreditando, né? Então, em algumas situações que a gente percebe que a pessoa está até desconfiada, a gente fala, não, olha, somos nós mesmos, né? Então, você enviou o currículo, nós recebemos o seu currículo e tal. E aí, isso já faz uma diferença, porque eu acredito que até para o candidato, quando recebe a ligação, ele fica surpreso, mas nós, enquanto recrutadores, a gente espera isso do candidato, esse entusiasmo, essa vontade de falar, puxa, eu quero, obrigada pela oportunidade, né? E é tão gratificante quando a pessoa percebe que realmente ela abraça aquela oportunidade. E eu digo que quando ela abraça a oportunidade, ela nos abraça junto. É muito legal receber essas pessoas. Então, normalmente, como eu disse, eu faço parte da equipe do RH, né? Normalmente o RH, as meninas, as analistas de RH entram em contato com essa pessoa e aí elas vêm participar do processo, né? Fazer a primeira etapa do processo seletivo, que é uma prova teórica. Você percebe quando a pessoa chega, tem gente que fala, puxa, muito obrigada, né? E eu recebo esse feedback a todo momento de pessoas que conseguiram a oportunidade, como você disse, nessa área, todos se conhecem, em algum momento nós nos cruzamos, pessoas que a gente fica anos sem ver e de repente chega lá e vem fazer um processo seletivo com você. E de alguma forma você é reconhecido. E eu recebo muito feedback da pessoa falando assim, não tem problema que eu não fui aprovado, mas isso me serviu de experiência e muito obrigada pela oportunidade. Então, eu acho que desde que o telefone toca, demonstre o seu entusiasmo, demonstre a sua vontade, né? E se de alguma forma naquele momento ficou alguma dúvida, tem dúvida, porque eu falo que provavelmente 80% daquilo que é falado, e acontece muito. A Thaís está aí, ela pode dizer, às vezes a gente manda mensagem por WhatsApp,
a pessoa, ok, tal, daqui a pouco volta e pergunta tudo de novo que nós já tínhamos falado. É absolutamente normal, né? Eu tô ansiosa, não Está naquela acabei ansiedade, né? naquela euforia, tudo bem, não tem problema, mas assim, ficou na dúvida, pergunta, né? Então, eu acho que tudo isso, uma coisa muito importante de falar também, recrutou, ligou, selecionou, marcou entrevista, marcou prova, né? Cheguem no horário, pessoal. Eu entendo que imprevistos acontecem, mas a gente percebe que às vezes o processo seletivo está marcado para as 9, a pessoa como eu disse, imprevistos acontecem, mas às vezes você percebe que a pessoa chegou e falou, ai, desculpa o atraso, mas e não tinha uma justificativa plausível para ter acontecido aquilo, né? Então eu penso, se eu moro longe, hoje foi um dia que choveu o dia inteiro, o trânsito estava caótico, eu fui à Praia Grande hoje, Cubatão, peguei um trânsito, pode acontecer, mas hoje a gente tem tanta facilidade de comunicação, avisa, né? Então, assim, eu percebo que tem gente que chega, ai, desculpa, mas não se preocupa com o que o outro vai pensar, e não tem jeito, pessoal. Nós, enquanto recrutadores, tudo isso já está sendo avaliado, né? Uma outra coisa importante também, durante o processo, estou lá fazendo uma prova teórica, a sua postura, a maneira como você senta, a maneira como você se comporta, isso vai demonstrando alguns sinais para nós. Aquela pessoa extremamente ansiosa, aquela que não está concentrada, aquela que está tão focada naquilo, aquela pessoa que veio pronta, né, para realmente... algumas situações que a gente percebe também. De novo, você enviou um currículo, você cria uma expectativa. Se você for chamado, independente do tempo que isso possa, né, vir a demorar, se prepare para participar de um processo seletivo. A informação hoje, ela está aqui, ó, no celular, na ponta dos nossos dedos, né? Na nossa época, aí, há 25 anos atrás, aqui tem muita gente jovem que eu sei, nós não tínhamos esse acesso todo. Eu sempre falo isso. A gente ficava esperando o telefone de casa tocar, às vezes não era nem o nosso telefone, era o telefone do vizinho ou era telefone de recado, né? Ansiosos por um telefonema. Hoje as pessoas têm lá a informação na ponta dos dedos, vai participar de um processo seletivo que a gente fala que é uma prova teórica e desculpa, tem gente que vem que parece que não sei, parece que é de outra profissão, que nunca teve contato com a enfermagem, né? Então, assim, preparem-se para aquilo, deem uma lida, gente. Internet hoje, o que tem de mais atual, né? E importante, o que eu estudo? A gente escuta o pessoal falar, o que eu estudo? Normalmente, questões relativas à vaga que você está concorrendo, né? E hoje a gente não pode falar de saúde sem falar de segurança do paciente. Eu sei que você vai falar disso aí na semana que vem, né, Lilian? Vamos adiantando aí, dando um spoiler. Mas assim, busquem os órgãos. Quais são os órgãos que nós temos? Então, Anvisa, o que tem de atualidade? OMS, Corém, vai olhando o que tem de atual, o que teve de atualização aí. Ah, porque já faz 10 anos que eu não passo por um processo seletivo. Então, prepare-se para ele. Não vá com a cara e com a coragem, porque hoje é o que você acabou de falar, né? Técnica, a gente desenvolve. Ninguém sabe tudo. Eu estou falando aí 25 anos de bagagem, eu aprendo todos os dias com essas pessoas, inclusive. Com certeza, a gente é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Sim. E você tocou você fez uma fala muito importante aqui, Fabi. Se preparar, gente. Não adianta. Ai, que sorte, vai cair do céu. Não existe isso. Eu falo para os meus alunos, dentro do método do curso, Fabi, o seguinte: quando você manda o currículo, as chances de você ser contactada. Se você tem essa chance, você precisa se preparar. Exatamente. Então, até a postura, a roupa, você não vai fazer uma prova de mini saia, de chinelo, de bermudão, de boné, isso já é na hora da prova algo que vai chamar a atenção do recrutador. Exatamente. E também, Fabi, complementando o que você falou, já teve casos de a gente estar lá, principalmente na época do hospital de campanha, fazer processo, ligar, e a pessoa fala assim, mas eu não consegui tal horário. Sim. Mas eu não consegui esse dia. Gente, você está procurando emprego. Eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso. Quando o pessoal da RH
me chamou, eu falei, gente, porque a gente cobra, né? O pessoal, pô, a gente tá ligando, não tá conseguindo. Eu falei, mas o que que tá acontecendo, né? Numa boa. E o RH sempre trabalha em parceria com a educação permanente, enfim, com as outras áreas de gestão. Teve um dia que eu fui lá, gente, mas o que que tá acontecendo? Só porque eu preciso entender, né? Eu Sim, preciso entender. E o que me despertou até ter esse curso na plataforma, Fabi, foi justamente depois da pandemia, que eu falei, gente, eu não estou acreditando. As sim. pessoas não sabem nem como responder aqui para o RH, porque também isso vale ponto. A Sem sua dúvida. postura, o que você vai falar. Conhecimento, lógico, que você vai ter que ter uma fonte segura. Seja um curso de aperfeiçoamento, seja uma fonte da Anvisa, enfim, da OMS, tem várias literaturas, e também tem os cursos de formação que você precisa estar atento. A escola, ela vai te dar um norte, mas você precisa continuar. Você não aprende lá no seu curso técnico como se comportar numa entrevista. Eu já dei várias aulas em curso, nunca vi uma disciplina direcionada para isso, como preparar um currículo. Então, você vai ter que procurar esse conhecimento, já que não teve na Exatamente. escola, para ir Porque preparado. é o que você falou, a escola ela vai te dar a formação, mas a informação quem busca é você, né? Então, assim, nós temos a Exato, formação e você tem que buscar e sair sempre da zona de conforto, né? Para que exato. realmente eu consiga me colocar. E é o que você falou, isso acontece sim. Quando você liga e fala, ah, mas hoje eu não posso. Nós É, entendemos, e assim, na instituição que eu trabalho atualmente, nós não temos problema algum em contratar pessoas que possuem um outro vínculo, até porque a gente sabe que a nossa profissão é quase que humanamente impossível você manter um único vínculo, né? é, Enfim, isso é assunto que nós ficaríamos aqui é, o dia, a noite toda falando, né? é. Mas, assim, eu preciso estar disponível para aquela situação naquele momento, né? Assim, Perfeito. eu acreditei que uma hora eu ia ser chamado, então me Uhum, preparo para aquilo. Então a gente está falando aí da primeira etapa do processo, que é a prova, perfeito, né? Então perfeito. preparem-se para a prova, dê uma lida no dia anterior, nos dias que antecedem a sua prova, né? O que tem de atual? Porque, gente, é assim, cada instituição trabalha de uma maneira, mas não dá para inventar. É ou não é? Literatura é aquilo. Foi comprovado cientificamente? Tem evidência? É naquilo que nós vamos nos basear. Né? Muita gente me Perfeito. pergunta, eu Uhum. recebo todo dia, o que cai na prova? Primeira coisa, normalmente pertinente à vaga que você vai concorrer. Se você vai concorrer para uma vaga de pronto-socorro, muito provavelmente vai cair questões de urgência e emergência, né? É, Mas assim, se você não tem tanta bagagem nessas questões específicas, se atente a essa parte toda de segurança do paciente, né? É que nem na pandemia nós falamos muito de paramentação, uso de EPI, o que é olha, eu dormi, viu? Eu básico. dormi dando esse treinamento. Eu tive que dormir lá na unidade, porque era dia e noite, alta Exatamente. rotatividade. E, Sim, inclusive, Fabi, eu formei várias pessoas, médicos, quantos parceiros, e a gente sabe que é difícil parar, mas eu tive, assim, o privilégio que a unidade era nova, todo mundo estava entrando ali e montando. Não era uma unidade que já estava em sim, curso, entendeu? Já funcionante. Então, eu acho que a adesão foi gostosa. muito E, boa. assim, dentro de uma catástrofe que foi, né? Que uma pandemia e aquela coisa toda muito novo, ninguém sabia como lidar com o vírus. Nós, controladores de infecção, que eu também tenho essa formação, eu estudava, eu falava com meus amigos, os infectos, Lilian, não tem que reinventar, não. Precaução sempre foi precaução. E a Sempre, gente vai exatamente. lidar com isso da forma que a gente sempre lidou até agora. Vamos Exatamente. continuar. Hoje a gente fala, não dá para falar de instituição de saúde sem segurança do paciente. Então é um assunto que ele é Exatamente. inesgotável. Estuda isso também, né? Então, É, beleza. Fez a prova, né? Outra coisa que a gente fala também, né?
nós damos um prazo para você passar o feedback tanto positivo quanto negativo. Pessoal, peço a vocês tenham paciência, né? Às vezes não é só o seu processo ansiedade, né? não é só o seu processo que está acontecendo. Às vezes nós temos aí 5, 6 processos seletivos acontecendo ao mesmo tempo para áreas distintas. E muitas vezes uma ou duas pessoas do RH para poder fazer todo esse processo. Então, assim, aguarde, claro, a gente entende, tem aquelas pessoas que justamente pela ansiedade, mas a maneira também como aborda, como liga, como manda uma mensagem no WhatsApp, né? Olha, já tem uma resposta para mim. Se a pessoa falar para você aguarde que você vai ter esse retorno, né? E aí a gente passa para um segundo momento, que aí é a entrevista, né? Uhum. Na entrevista, a mesma coisa. Tem aquelas pessoas que vêm, parece que está fazendo um favor para você, que é o recrutador, né? Então, assim, eu sou dono de mim, eu estou aqui, se você quiser me contratar, muito bem, se você não quiser também, tá tudo... Não, você sente isso, né, Fabi? Eu dá para pensei sentir. Assim, nossa, eu falei, sabe que foi por conta da pandemia, né? Porque as Sim. pessoas ficaram tão assim, que realmente não falta emprego. Mas nós, recrutadores, a gente tem sim como escolher o que a gente quer para a nossa empresa, dependendo do perfil. Qual é o perfil que nos atende? Nós também somos exigentes. E essa exigência, ela acontece de ambas as partes. É claro. Lógico, se você é um candidato que tem uma formação e você foi, primeiro, fez contato, mandou currículo, fez a prova, é porque você quer alguma coisa naquele lugar. Mas também, se não quer, pessoal, não fique tirando tempo, porque para fazer um processo seletivo demanda muito processo. A analista tem que avaliar currículo, o gestor da área tem que elaborar prova, fazer correção. E aí, às vezes, tem gente que faz exame médico. O que está acontecendo? A unidade está contando que você vai iniciar naquele tempo. E aí, o que você faz? Não acho que eu não quero, não é para mim. Então, isso deixa você queimado também. Exatamente, porque a pessoa se queima quando entra, as pessoas se falam. Então, é importante ter esse discernimento, né, Fabi? Sim. Uma outra coisa importante também, tem gente que vem para o processo seletivo, e eu não gosto nunca de falar o número de vagas, porque isso cria uma ansiedade na pessoa, e às vezes você tem uma vaga e uma sala cheia com 15, 20 candidatos. E aí a pessoa é aprovada na primeira etapa, e às vezes ela não vem por não acreditar nela mesma. Pessoal, vamos lá, acredita em você. Você já passou de uma primeira etapa, por que você não seria capaz de passar para a próxima? Porque eu vi que tem gente lá que tem mais experiência, eu conheço aquela pessoa que conhece o fulano que já trabalha há 20 anos, então... Não importa, nós falamos isso aqui o tempo todo e é esse perfil. Eu prefiro uma pessoa que não tem experiência, porque eu vou treiná-la, mas que tem um comportamento e tenha brilho no olho, vontade de fazer a coisa acontecer e falar, eu tô aqui para o que der e vier, né? Do que aquela pessoa, muitas vezes, que já vem pronta, mas que não está a fim de sair da zona de conforto. Então, a primeira coisa que eu pergunto normalmente na entrevista, por que você escolheu a enfermagem? Eu quero saber. Porque isso para mim importa muito, né? Você escolheu. Porque assim, se alguém falar para mim que é por dinheiro, isso daí para mim já vai ser critério de eliminação, né? Porque você vai falar, me desculpa, mas então não dá. Olha, agora teve aumento no piso. E eu pensei, olha, eu vou fazer enfermagem, mas tem gente que não tem filtro, realmente. Porque não falta emprego, né? E aí eu vou lá. Com certeza. Eu ainda, lógico, a gente tem que ter o dom. Não adianta falar, a gente tem família, a Fabi tem a sua família, eu tenho a minha. Certamente a gente precisa sim, mas antes de mais nada... O brilho nos olhos. Exatamente. Isso não tem preço. Você tocou num ponto. O brilho no olho, ele tem, o olho não tem. Não existe inventar um brilho no olho. E a Fabi tem, eu também, tem umas técnicas que a gente sabe de comportamento e até da própria fala, o que o candidato realmente está demonstrando, né, Fabi? Exatamente, porque o corpo, assim, o corpo fala o que a boca cala. Isso é fato. A gente, às vezes, você está vendo que
não é nada daquilo que a pessoa está verbalizando, o corpo está dizendo uma outra coisa, mas tudo bem, é a verdade dele, nós vamos acreditar até então. E você tocou num ponto fundamental. Eu falo o seguinte: na pandemia, isso foi muito romantizado. Ai, a enfermagem por amor. Lindo. Mas a gente tem que ter amor por tudo que a gente faz na vida. Me Exato. desculpa. E ninguém vive de amor. Eu falo, tem gente aqui que foi recrutada por mim, trabalha comigo hoje e vai escrever aí o que eu estou dizendo. Eu falava assim, bacana. Imagina se eu chegasse aqui no dia do processo seletivo e dissesse, então, o que eu tenho para oferecer a vocês é amor, muito amor. Não que não tenha, porque quem me É, conhece sabe que eu tenho muito amor. Mas não é só é, isso, gente. Nós somos profissionais e queremos ser reconhecidos como tal. Eu é, quero ser reconhecido porque alguém analisou o meu currículo e viu que eu merecia participar daquele processo. Eu quero ser reconhecido porque eu estudei, porque eu corri atrás, porque eu sou um profissional competente, porque eu quero me desenvolver. É isso. Então, assim, não é só o amor, eu tenho que ter por tudo na vida. O brilho nos olhos, o tesão de fazer é, aquilo que realmente eu gosto. é E verdade. infelizmente hoje isso tem faltado aos profissionais de enfermagem. Então, ó, quem tá aí, eu falo que até os líderes, formadores de opinião, formadores de pessoas, né? Eu tenho amigas minhas que estão aí também, que, como você, na dura missão de formar as pessoas, né? Porque tem gente Uhum. que realmente está ali, não sabe nem o porquê está. Então, eu vou perguntar. Se você for fazer processo seletivo comigo, pode crer que eu vou perguntar para você o porquê que você escolheu a enfermagem. Uma outra coisa que eu Perfeito. pergunto sempre, né? Qual a área que te enche os olhos? Qual a área que Uhum. te encanta? Eu amo educação, mas eu É. amo pediatria igualmente ou mais. Eu sou apaixonada, Isso é né? importante, Fabi, é muito Sem, importante, porque o recrutador, quando ele faz essa pergunta, ele quer saber realmente. E eu vou só, não te interrompendo, mas já, jamais. só vai linkar com o que você acabou de falar. Eu tenho uma aluna, né? Ela ainda é aluna do método lá da plataforma, o que acontece? Eles vêm para mim pra preparar, né? Não tem bagagem, eu preparo bonitinho. Aí foi lá na entrevista. Aí a recrutadora fez exatamente essa pergunta para ela. Ela, olha, eu me formei há um tempo, estou agora, né, querendo o mercado de trabalho, mas eu gostaria de trabalhar com pediatria. Tipo, ela soltou, tipo, pediatria. Por quê? Foi uma pergunta que fizeram para ela, exatamente o que você acabou de falar. E É aí isso foi aí. ela lá, na educação continuada da instituição, também aqui da região, e a coordenadora gostou tanto dela na entrevista, falou assim, você vai para o UTI neonatal. Ela, UTI neonatal? Mas UTI neonatal? Não, mas eu ainda não tenho isso. Você atendeu os requisitos da entrevista, da prova. Exatamente. Você tá afim? Ela, nossa, é meu sonho. Então, quando você colocou isso, eu lembro muito, né? É Que isso ela aí. fala, inclusive ela tem os vídeos aqui dentro do canal, que ela mesma fala, né? Que ela surpreendeu. E teve pessoas que estavam concorrendo com ela, essa vaga, e não foram. E tinha a experiência que você falou, né? Tem a Exatamente. experiência. E ela falou, nossa, mas eu pensei que a pessoa que falou que declarou ali a experiência em pediatria, neonatologia, que preencheria essa Nem vaga, mas eu fui. sempre. E isso desmistifica o que as pessoas que estão aí do outro lado, que são recém-formadas, que acham que não tem vaga para ele porque ele é recém-formado. A Fabi falou a mesma coisa que eu. Se vocês puxarem os vídeos meus, todos aí da rede, vai ouvir a mesma coisa. Eu amo o recém-formado, porque não que os que estão na área não sejam Exatamente. atraentes, Sim. muito pelo contrário, né? Dependendo da especialização específica daquele setor, precisa realmente ter experiência, tanto como enfermeiro como técnico. Mas os locais hoje eles estão sedentos por recém-formados, justamente por essa questão. Você vai moldar, você vai ensinar de acordo com a operação daquele local. Sim, Não é mesmo, Fabi? com E essa certeza. pergunta que você colocou
é importante frisar que se o recrutador faz, é porque ele quer saber. Poxa, se você quer pediatria, abre a boca e fala, quero pediatria. Exatamente. Não é verdade? E é muito mais fácil você conduzir a pessoa para aquela área que ela tem mais afinidade. Porque realmente aquilo vai encher os olhos. É claro que assim, você acabou de tocar num ponto importante. Tem pessoas que passam anos trabalhando na mesma área, mas não tem o brilho nos olhos, porque ela acabou se acomodando ali na zona de conforto e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, mas não tem essa paixão. Então, de novo, eu falo e repito, tem pessoas aqui que eu vi que escreveram aqui, enfermeira pediatra, deixou sua marca. Eu sempre fui apaixonada e sou, mas eu me permiti conhecer outras áreas, sair da zona de conforto. A pediatria, para mim, era a minha zona de conforto. Só que nós temos que ser insatisfeitos de conhecimento, buscar outras áreas, se permitir conhecer outras coisas. Por quê? A pandemia mostrou muito isso para nós. Teve gente que nunca tinha entrado numa UTI, de repente, na pandemia era o que tinha para trabalhar e foi. Né? Então, assim, eu fico muito feliz e você tocou num ponto que é muito peculiar, porque a gente brinca que quem gosta de pediatria nem desse mundo né? São pessoas, a tal da... Tinha, né? Eu exonerei, eu era estadual, né? Funcionária de Estado, 21 anos de pediatria. Olha lá, também, tá vendo? Foi um desafio ir para a área de gestão. Amo, sim, né? Mas tiver que ajudar ali numa RCP de uma pediatria, eu vou fazer isso de olhos fechados, porque eu tenho isso dentro da minha formação, desde que eu me formei, trabalhei sim. desde então, mas eu fui depois, aí tem mais de 10 anos de gestão, CCH, qualidade, enfim. É a Exatamente. mesma coisa que a Fabi, né? Até combinou, né, Com Fabi? certeza, e sem querer, né? Dá para montar a equipe agora, né, Fabi? De Sem pediatria? dúvida. Não tem jeito. Lá na instituição onde eu trabalho, eu brinco que tem uma porta que separa, né, a parte da clínica da pediatria. Então eu falo que eu atravesso o portal. O problema é que qualquer dia eu entro naquele portal e não saio mais, né? Eu brinco de tanto que eu gosto de estar lá. Mas assim, é isso, as pessoas têm que se permitir conhecer outras áreas, e é aquilo, pessoal, se de repente eu vou vir trabalhar, vou vir para uma entrevista de trabalho, e a vaga oferecida não é aquela que me enche os olhos, mas permita-se conhecer, porque quem sabe é ali que você vai se identificar mais ainda e se destacar dentro da sua profissão, né? Então a gente precisa ter isso. Então, isso é muito perguntado mesmo. O que você gosta? Se eu tiver vaga para aquilo, muito bem. Só que eu vou deixar, muitas vezes, de agarrar uma oportunidade por medo ou por receio? Não, eu acho que, para mim, é muito mais válido quando o candidato fala assim, eu não sei, mas eu quero aprender. Isso, para mim, ele já me ganha ali, porque eu vou pegar esse cara pela mão e eu vou levar, e ele para mim, é aquele diamante bruto que eu vou lapidar. E eu confesso a vocês, eu tenho muitos diamantes lapidados, distribuídos aí pela nossa Baixada Santista, que hoje me enche os olhos de ver as posições que ocupam, porque não tiveram medo, né? Então, é isso, não tenha medo, enxergue em alguém essa ajuda, esse auxílio, e se alguém te oferecer a mão, dá a mão para essa pessoa, agarra nela e vai-se embora. Né? Perfeito, então, perfeito. E trazendo ainda para dentro, falando, né, dentro desse contexto, em relação ao perfil do candidato, ao comportamento dele, aquela coisa de lidar com mudanças, tem alguma dinâmica, tem algo que o recrutador ele aplica para saber se aquele profissional sabe trabalhar em equipe, gerir conflitos e também conseguir lidar com as mudanças, porque sem dúvida, isso né? é muito, né, colocado aí dentro das dinâmicas hoje. Sim, e precisa. Hoje a gente precisa de um profissional que ele consiga circular todas as áreas, porque infelizmente a gente trabalha com um dimensionamento apertadinho. Quantas vezes eu estou em determinadas unidades, lá está mais tranquilo, eu preciso dimensionar ou preciso remanejar para outras unidades. E aí essa pessoa que vira aquele coringa é aquela pessoa que ela vai se dar bem em qualquer lugar.
Porque ela é fácil, ela é adaptável, ela entende que ela é funcionário da instituição. É claro, de novo, gente, cada um tem sua área de escolha. Eu falo a vocês, hoje eu estou numa função administrativa, né? Eu trabalho em horário administrativo, a minha função é administrativa. Na pandemia, eu fui lá porque eu falo, hoje eu estou enfermeira de educação continuada, mas eu sou enfermeira. Eu não ia conseguir. E não foi porque ninguém me pediu, não, por entender a necessidade, que eu precisei arregaçar as mangas, né? Arregaçar não, porque na pandemia a gente ficava tudo cobertinha, mas entendendo a necessidade. Tinha gente precisando de assistência. E é isso que a gente espera do candidato, que ele seja capaz de se moldar, né? De conseguir, lá na instituição onde eu trabalho, a mesma coisa. A gente tem um centro cirúrgico novo, né? Relativamente novo. Muitos colaboradores do centro cirúrgico na pandemia, as cirurgias eletivas foram canceladas, o pessoal desceu. Teve gente que foi instrumentador cirúrgico uma vida inteira, mas se permitiu e hoje dá graças a Deus porque teve oportunidade em outras instituições. Então, assim, permitam-se, sabe? Não, quando alguém pedir para você, olha, fulano, hoje você vai descer, ou quando na entrevista for perguntado a você, como você lida com mudanças, né? Esteja aberto a isso, porque não adianta você... Só que assim, isso são perfis. Tem pessoas que não vão se adaptar, mas fala a verdade. Fala, olha, eu tenho dificuldade em lidar com mudanças. Por quê? Porque provavelmente vai ser uma pessoa que o recrutador, a pessoa que desenvolve, vai ter um cuidado em tirá-la daquela zona de conforto, porque talvez ela não, né? Mas assim, isso é desenvolvido. No dia a dia a gente consegue acompanhar e fazer com que essa pessoa se sinta segura de circular em outras áreas. Né? E o conflito, quando isso for perguntado a você na entrevista, né? Como você gera o conflito, como você lida. Gente, nós estamos falando da enfermagem. Não adianta você chegar na entrevista e querer mentir e dizer que não tem conflito. Acabou, para mim já é critério de eliminação. Ah, não, eu nunca participei de conflito. Então, pera lá. Não tem como. Na enfermagem, primeiro, nós não trabalhamos sozinhos. O tempo inteiro, né? Trabalhando com as diferenças. Eu falo que nem todos são 100% bons ou 100% ruins. Todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos, né? E quem está chegando precisa analisar o que está acontecendo, entender o perfil de cada um e o momento certo de chegar. Isso aí, depois a gente consegue destrinchar. Mas diferenças, exatamente, mas não minta, né? É que nem eu falo outra coisa, pessoal, dica importantíssima, não venha com discurso pronto. Discurso pronto não funciona. Falei no início, né? A boca cala o que o corpo fala. Então não adianta querer, não, eu sou adaptar, eu lido bem com mudança, né? E a pessoa tá lá, mega ansiosa, quase derrubando da cadeira. Então, sejam sinceros com vocês mesmos, sabe por quê? Porque se eu na entrevista, vendo uma imagem, eu passo alguma coisa que verdadeiramente não é, eu não consigo sustentar essa máscara por muito tempo. Isso vai ser cobrado de mim. E aí eu passo por todo esse processo seletivo, que normalmente é longo, ele não é um processo curto, né? Vou lá, tenho todo esse trabalho, estudo, me preparo, e aí eu sou dispensada nos primeiros 45 dias, porque eu contei um monte de mentira. E aí eu não consigo sustentar isso, eu não consigo me adaptar, eu não consigo me encaixar, né? Eu arrumo encrenca com todo mundo, o conflito é constante, e aí eu acho que o mundo precisa se adaptar a mim, quando na verdade eu que preciso abrir minha cabeça, né? Então não minta, conta verdades para mim, conta, vem e me fala. É verdade. Isso é importante enfatizar, Fabi, porque eu sempre falo para os meus alunos, né? Olha, você deu o primeiro passo, passou na prova, deu o segundo, foi entrevista, agora você está nos 45, prorrogando mais 45, e se tiver alguma máscara, ela cai, porque nada fica, ninguém sustenta algo que não é. Eu não vou fingir ser alguém ou ter um perfil que eu não sou. Não tem como, porque somos seres...
Somos seres humanos imperfeitos e reativos. Então, assim, uma coisa é eu estar na entrevista com uma, duas ou três pessoas, né? E aí eu consigo sustentar aquilo. Só que, de repente, quando eu vou trabalhar, eu tô com várias pessoas, cada um com as suas crenças, com os seus valores, com a sua personalidade, né? E aí, como é que eu consigo? Peraí, né? Então, não mintam, pessoal. Sejam sinceros com vocês mesmos. Eu acho que. E essa sinceridade, uma vez que ela é sincera, é verdadeira, a gente percebe. Quem está do outro lado Com percebe, certeza, faz né? toda a diferença, né? Sem dúvida. Outra coisa que eu sempre pergunto, né? Não que isso aconteça, viu, gente? A gente não lida com paciente hostil. Imagina, o paciente aceita o nosso cuidado sempre, somos lindas, maravilhosas, só que não, né? Sabemos. Hoje nós lidamos não mais com pacientes. Eu e a Lília, nós viemos de uma formação, e eu vim de uma universidade católica, uma formação por freiras e tal, que era aquilo, o paciente era o paciente, ele estava lá deitado na cama, nós chegávamos, invadíamos o espaço dele, o corpo dele, o médico prescrevia, nós executávamos, o paciente aceitava e está tudo bem. Hoje em dia não mais. Hoje nós temos clientes, né, que sabem dos seus direitos e deveres. Tudo bem que às vezes eles querem muito mais direitos do que deveres, mas tudo bem, a gente aprende a lidar com isso. E assim, eu vou trabalhar com a hostilidade o tempo todo, ainda mais em instituição privada. O cara o tempo inteiro ele está falando para você, eu pago o seu salário. E ele não está mentindo, ele paga mesmo, né? Não precisa ser dessa forma. Então, como eu vou lidar com essa situação? Primeiro é entender o porquê que ele teve esse comportamento, né? Então, quando isso lhe for perguntado, pensa em alguma situação que você... Porque todos nós, não importa qual a formação, seja técnico, enfermeiro, o cuidador em si, qualquer pessoa que presta um cuidado, desde do recepcionista, em algum momento a gente teve aquele cliente hostil, né? Então a gente precisa aprender a lidar com isso e entender. Eu falo que o cliente de saúde, a pessoa que optou por trabalhar na saúde, ela precisa entender que o cliente ele já vem com uma bagagem pesada. A bagagem desse cliente, ela é muito pesada. Vem dor, vem sofrimento, vem angústia, vem medo, vem revolta, vem milhar e cabe a nós tentarmos diminuir esse fardo e essa bagagem, né? Então, assim, eu não posso, para um paciente hostil, eu preciso entender o porquê que ele está tendo aquela hostilidade, né? Então pensem nisso, quando você for responder, é curioso até, tem gente que fala, você está dizendo para eu ser sincera, então eu vou falar, se ele for hostil comigo, eu também vou ser hostil com ele. Mas calma, você vai perder a né? briga, porque exatamente. quem está na posição ali de hostilidade não é você, né? Claro Isso que não. tem uma ferramenta dentro do protocolo Meta 2 de comunicação efetiva. Sim. Nós trabalhamos muito com essas ferramentas, né? A pessoa chegou lá e recentemente eu acabei de fazer uma capacitação dentro da instituição e também a gente sempre busca, né, Fabi, atualizações, estive também em congressos fora, mesma coisa. A experiência do paciente é o que está em evidência. A experiência dele vai ser uma experiência boa ou ruim, depende do ponto de vista. Se você está ali e ele está sendo hostil, está fazendo malcriação, falando tudo que tem, olha, eu estou aqui para ajudá-lo. O senhor tem razão. Quando o senhor terminar, eu conseguir falar, tudo bem. Assim, tem que olhar nos olhos, não subir o tom de voz, tentar falar assim, eu estou aqui. Ele sempre possa ser que esteja até com acompanhante. E tem coisas que você não vai conseguir resolver, porque está fora da sua esfera. Exatamente. Mas o que você pode fazer? Você pode minimizar esse impacto negativo. Que se você começar a retrucar, eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar... O paciente chega assim, né? Independente se a instituição é pública ou privada. Eu trabalhei já nos dois e é a mesma coisa. O paciente sempre vai ser o paciente, né? E aí você tem que se colocar assim. O problema não é seu. Ele está com amargura, ele está com dor. Você tem que resolver da melhor forma.
eu não consigo lhe dar essa informação, mas eu vou procurar alguém dentro da unidade que possa trazer essa informação para o senhor. Sempre tem uma resposta, gente, nem que seja negativa. Chama a nossa colega assistente social, que graças a Deus a gente trabalha com equipe multidisciplinar e cada um tem o seu papel importante. Não queira... Sabe por quê, Fabi? A enfermagem, por muito tempo, levou nas costas assumiu, aqui, exatamente. Por isso que... assistente social, é psicóloga, é médica, é fisioterapeuta. Gente, tem que saber dividir. Exatamente. Às vezes você está tão cansada porque você está degladiando algo que você não vai conseguir. Ele já falou, ele já está armado. Não adianta você tentar. É assim, olha, estou à disposição em que posso ajudar dentro do que eu posso. Não, não posso. Exatamente. Olha, vou chamar a minha liderança, que já tem uma formação, já tem um jeito de acolher. Se tiver que chamar uma polícia, ou tipo, que às vezes precisa mesmo. Exatamente. Gente, né? Os profissionais todo momento são agredidos e a gente precisa se respaldar sim. Não é porque o paciente também, que o profissional o paciente vai se exaltar e você vai deixar. Claro que não. Tudo tem um limite. Exatamente. A gente tem que conduzir de uma forma que a gente não acenda mais a chama, né, Fabi? É o que você falou, escutativa, né? A gente tem trabalhado muito isso. E, assim, experiência do paciente, você tocou num ponto importante. Isso eu tenho falado bastante na integração, né? O quão importante isso é e para todo mundo, porque se ele tem uma boa experiência e a gente vive um momento que nós precisamos fidelizar o cliente para captar recurso, porque sem ele não existe empresa, né? Então nós precisamos manter esse equilíbrio, né? E se preparar, entender o técnico de enfermagem, principalmente esse pessoal que está chegando, procurar ferramentas. Então hoje a gente tem várias ações, vários cursos, várias plataformas que ensinam, né, inteligência emocional. A gente precisa trabalhar muito isso, né, para poder lidar, ainda mais nesse mundo maluco que a gente vive, né? Então, assim, uma escuta ativa. Às vezes a necessidade do paciente é algo tão pequeno que eu consigo resolver, mas basta eu escutar. Só que eu ligo o piloto automático e vou e faço as coisas tão né, que eu acabo não... Então, a gente precisa realmente resgatar isso. Voltar. Fala-se tanto de humanização, né? Você vê, hoje o tema experiência do paciente, ele virou pós-graduação, né? Estudos é um assunto inesgotável, porque cada vez mais é necessário falar sobre isso, né? Perfeito. Então é isso. Então tem coisas que a gente vai perguntar, que nem a questão de conflito até com a equipe médica. Você já passou, pergunta, né? Você já passou por alguma situação em que o médico tá... Ah, não, eu sempre me dei muito bem. Não, nunca nenhum médico alterou a voz com você. Então, eu entendo que também, às vezes, falta o quê? A questão de ter propriedade e saber o momento certo de falar. Exato. Muitas vezes a gente percebe que o profissional quer chegar com o pé no peito do colega, né? E o médico, ele é um colega, sim. Você falou aí de equipe multi, não só ele como todo mundo, mas nós temos que saber abordá-lo, saber falar. Perfeito, né? perfeito. Então é isso, é essa colocação. Precisamos uns dos outros. Mudou o conceito. Exatamente. Eu tive aqui presente a doutora Isabela Rossi, eu acho que até entrou, está nos assistindo, e ela tocou bem nesse assunto, né? Ninguém trabalha sozinho. O médico não vai fazer uma cirurgia se não tiver equipe do lado. Não vai ter uma administração de um medicamento se não tiver enfermagem. Ele pode prescrever a pressão de ouro, de diamante. Se não tiver quem vai executar... Sim, e eu preciso ter. E hoje eles, os colegas médicos, são parceiros. Exatamente. Mudou aquela coisa. Não posso falar com aquele médico, não. Não posso falar, ele vai dar bronca. Já acabou isso. Não, claro que não. Precisa, tem que ter propriedade uma vez que acontece. Então, sejam sinceros, né? Quando, eu nunca passei por nenhuma situação, né? Uma coisa importante também, conheçam a instituição que você pretende trabalhar. Porque se você enviou um currículo para a instituição, é porque você acredita que algo de bom ela tem a te fornecer. Perfeito. Então, procura saber. Porque a gente pergunta, por que você escolheu nossa instituição? Por que você, né? E aí...
para fechar, normalmente que eu pergunto, por que que eu devo te contratar? E aí essa pergunta é crucial e eu falo, Essa pergunta, olha, Fabi, essa pergunta é de 1 milhão. essa é a pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos lá, eu estou lá na tua frente. Aí eu pergunto, por que devo lhe contratar, Fabi? O que te brilhou os olhos para que a minha instituição lhe contratasse? Aí agora você me responde. O que me enche os olhos é a pessoa que fala assim, porque eu tenho vontade de crescer. Né? Então, entendendo, porque normalmente no dia da prova, quando a gente apresenta a vaga, a gente conta a história da nossa empresa. Então, quando a pessoa passa na primeira etapa do processo, que é a prova, e ela vem para a entrevista e eu faço essa pergunta para ela, o que me enche os olhos é saber que ela prestou atenção em tudo aquilo que eu falei no dia da prova. Olha, né? Então, assim, olha a dica, pessoal. Fica a dica, ela está interessada realmente, né? Então, assim, você deve me contratar porque eu mereço ocupar essa vaga dentro daquilo que foi ofertado e por entender que é uma empresa que está crescendo e eu quero crescer junto. Quais né? são então, os assim, valores da empresa? Exatamente. O que a empresa quer? Será que vai ao encontro do que você quer também? Sim. Às vezes não. Você precisa saber realmente, né? Com certeza. A empresa trabalha com qualidade, trabalha com futuros empreendimentos ou várias... Tem muita coisa dentro do ramo da saúde. Porque eu vou ter oportunidade de crescer, né? Exato. Porque eu vou ter oportunidade de... o perfil de cliente que vocês atendem aqui, né? Entendendo que... É isso. Então, eu falo, não tem, lógico, é claro que junto com isso a gente leva em conta o nervosismo, a ansiedade, né? Já tive candidatos que na hora que faz essa pergunta a pessoa começa a chorar e isso também porque se emociona, agradece pela oportunidade de estar ali, né? E depois, quando dá tudo certo, que eventualmente essa pessoa é contratada, o feedback que a gente recebe é muito bom. Né? E eu brinco muito porque as pessoas falam assim que quando eu tô lá no dia da prova, que eu apresento a empresa e tal, que eu pareço muito brava, né? Falo, gente, tem que manter minha fama de má, né? Ainda bem que tu dividiu isso comigo. Ai, meu Deus do céu. Mas olha não... aí, ó, quem me conhece aqui que fala, nossa, enfermeira, mas eu tinha medo de falar com a senhora que a senhora tem a cara de... Não é, Muito. A posição que a gente dá. Exatamente. Exige naquele momento ali, até é automático nosso, né? Sim. E depois que a pessoa vai conhecendo, vai desmistificando um pouquinho Exatamente, isso, porque né? normalmente nos processos seletivos tem muita gente conhecida. Tem gente que trabalhou muito tempo comigo que, de repente, aparece lá, eu vejo o nome do currículo e tal. Mas assim, ali para mim todos são iguais. São pessoas que eu tô tentando, que eu tô conhecendo, né? Então, quem depois conhece sabe que não é nada disso. A gente tem que manter a nossa postura, claro. Né? Mas assim... no dia eu já tive feedbacks também, no sentido de falar, puxa vida, eu nunca participei de um processo que me deixassem tão à vontade. Né? Mas o objetivo é esse, não é fazer pressão psicológica com ninguém. Né? Tem coisas que, assim, eu já passei por processos seletivos em que eu me senti num julgamento. E não... é verdade, porque a maneira como a coisa foi conduzida, e eu achava assim, eu achei muito desagradável. E eu procurei trazer isso para minha formação, os cursos que eu faço sempre pegando algo de bom e trazendo para minha vivência. Porque num momento tinham 3 pessoas atrás de uma mesa e eu do outro lado, e elas conversavam entre elas como se eu não estivesse ali. Né? Na época eu trabalhava na instituição que eu trabalhei durante 16 anos, e foi meu primeiro emprego. E aí eu fui passar por uma entrevista e uma falava assim para outra, mas ela não vai sair de lá. Primeiro emprego é que nem primeiro namorado. Não vai. Então assim, eu sofri uma pressão psicológica ali naquele momento que não é esse o objetivo. Entrevista é conhecer um pouco da pessoa, é que a pessoa realmente consiga, né, se mostrar ali dentro daquele tempo de uma maneira em que ela consiga passar o seu recado
e demonstrar que ela está com esse brilho nos olhos, com essa vontade mesmo de fazer acontecer, né? E uma coisa que eu falo a vocês que estão começando agora, não tenham medo. Eu escuto muito isso. Ah, puxa vida, todo lugar que eu vou procurar emprego querem experiência, mas como eu vou adquirir experiência se não me dão oportunidade, né? A Perfeito. oportunidade é dada sim, mas é o que a Lilian falou logo no início da live, pessoal. O problema é que eu chego para participar de um processo sem o mínimo de preparo. A gente não está pedindo conhecimento, não. Conhecimento é com o tempo, mas o preparo. E eu tenho que vir com o mínimo de bagagem teórica. A prática nós Perfeito. vamos desenvolver, mas eu tenho que vir com uma bagagem teórica. Agora, quando eu não sei nada, né? Eu falo que eu fico muito triste, de verdade, quando eu pego uma prova e aí a pessoa saiu da casa dela, criou uma expectativa e aí eu vou corrigir a prova 2, um e É, meio. é Você isso fala, aí. puxa vida, né? Então, ah, não, mas estava nervoso. Tudo isso é levado em conta, mas puxa vida, né? Uma prova que vale 10, a pessoa. E de novo, o que cai na prova não é nada de absurdo, é o que está aí em evidência. Né? De novo, segurança do paciente. Não dá para falar de saúde sem falar de Não dá, segurança. Né? Então, gente. E se preparem. é Hoje exatamente você tem, isso. eu falo isso, antigamente nós tínhamos que, ia estudar sobre um assunto, tinha que ver se o livro estava disponível para poder estudar, tinha que se preparar com antecedência. Hoje você tem sites prontos, com perguntas prontas, né? Que É, você consegue lá, faz um teste, vê como é que você tá. Ou de repente, tudo bem, pode acontecer, não. Eu quero participar de um processo só para eu poder ver como é que eu tô. Ah, não, eu vi que a vaga tá aberta, eu vou lá. Não esqueçam, pessoal, vocês podem estar se queimando com isso. Por quê? Que nem é, na empresa que eu trabalho atualmente, a pessoa participa de um processo seletivo, depois ela só pode participar de um outro após 6 meses. Olha aí, eu vou ficar numa janela é, de 6 meses, talvez, porque eu não estava preparado para aquilo, né? perfeito. Então, preparem-se, estudem, né? Sejam verdadeiros. É isso que a gente pede, né? Que tenha verdade. E, por favor, esse brilho nos olhos. Se de alguma forma o teu olho parou de brilhar, vai fazer outra coisa, vai procurar o que te deixa feliz. A gente precisa ser Perfeito. feliz naquilo que faz, independente, porque o trabalho é tudo em qualquer segmento, trabalho, o cansaço, às vezes o desânimo, mas a motivação tem que vir de você. O nome fala, motivo, ação. Eu preciso ter um É, motivo para agir, para é acordar isso. todos os dias e falar assim: eu vou lá e vou fazer o meu melhor. Isso Né? mesmo. Eu quero ser contratado por você, porque eu mereço estar aqui, porque eu quero estar aqui. É isso que eu Nossa, quero ouvir. muito bem. Assim, eu não tenho nem o que dizer aqui, gente. Esse conteúdo de alto nível, eu já imaginava que fôssemos extrapolar aqui o tempo e ó, Que, fluiu. que Fabi, eu delícia. vou ver algumas perguntas que fizeram, eu vou tentar unir aqui o Sim. geral, tá? Olha, vários elogios, Amanda, as dicas, obrigada, agradecendo aqui pra gente. Olha, essa oportunidade aqui de trazer esse meu projeto, trazer toda essa questão das lives, o preparo dos conteúdos, com certeza não é em vão. É justamente porque nós profissionais que já têm aí uma certa conhecimento, a gente está percebendo que o mercado não está escasso de vagas, e Não. sim de profissionais preparados. Então, eu me senti na missão, tenho isso, já tenho isso de formação da docência e trazer o melhor. Então, quando você estiver atrás, buscando, procure também tomar cuidado para não sair clicando em qualquer botão aí, e porque as informações têm de montão, mas se você também tiver uma informação errada, tudo vai dar errado. Então, tome cuidado. Procure fontes seguras, temos aí várias plataformas, tem vários órgãos fiscalizadores que trazem as legislações, o nosso próprio código de ética, e profissionais que vocês se inspirem para buscar algo de melhor. E isso é importante, né, Fabi? Sem Bom, dúvida. tem muita gente que colocou aqui que é recém-formada, buscando o ponto de partida. A Fabi já explanou muito bem aqui, colocou que realmente o mercado
tem vaga e nós buscamos pessoas recém-formadas, mas tem que ter aquele brilho no olho, né, Com Fabi? certeza. E entender que, assim, algumas instituições, elas pedem um pré-requisito, né, para vaga. Ah, é 2 anos de experiência, 5 anos de experiência. Tudo bem, então respeita. De repente, procura naquele momento uma instituição que não exija isso, para você até ir se familiarizando com o processo seletivo, como é que faz, né? De que maneira, até o preenchimento de um currículo também, como é que eu faço, né? Uma coisa importante também, se existe informação da empresa, que nem hoje a gente tem as plataformas, LinkedIn é uma opção excelente também, mas assim, se existe isso, não fica também insistindo, sabe? Ah, eu vou enviar o meu currículo aleatoriamente, porque, pessoal, desculpa, a empresa hoje que fala que trabalha com um banco de dados, ninguém tem um banco de dados gigantesco para guardar o seu currículo. E dependendo do tempo, ele vai ficar esquecido. Então, foca naquelas empresas que divulgam as vagas, se candidate àquela vaga, se tem o seu perfil também, porque não adianta, de repente, vai pedir um perfil com experiência em determinadas áreas, porque talvez aquilo seja a necessidade do momento, e aí não adianta, você não vai ser recrutado, né? Mas procure algo que esteja dentro do seu perfil, porque aí você certamente vai ser recrutado, é dessa forma que é feito, né? Agora, não que nem hoje, a instituição que eu trabalho, nós não recebemos mais por e-mail. A gente tem lá no site da empresa, você cadastra o seu currículo. Então, eu sempre falo, né? E aí, eu também falo, não fiquem com raiva das pessoas que vocês conhecem, que trabalhem ou no RH, ou na educação continuada, que de repente a pessoa chama você e fala assim, posso te enviar um currículo? Eu sou muito sincera quando as pessoas me chamam. Eu falo, olha só, eu não vou aceitar o teu currículo porque eu não vou estar sendo leal com você e nem comigo. Porque esse teu currículo vai ficar na gaveta. Então, o caminho é esse. Eu te mostro o caminho de como fazer, né? Não Perfeito. adianta não, mas você trabalha lá, né? Dá uma forcinha. Não, a força quem vai dar é você para você mesmo, estudando, se atualizando, se preparando. É isso. Perfeito. Lilian, Olha, eu não quero deixar o pessoal aqui na mão. Tem duas questões aqui que eu vi já que se repetiram. São duas perguntinhas, Fabi. Eu e fica à você, vontade. a gente vai tirar de letra aqui. Tem algumas pessoas que colocaram, mas eu tenho um sonho de trabalhar em UTI. E não tem curso de especialização. Essa eu posso até responder tranquilamente, se você quiser complementar também, muito bem. À vontade. E a outra questão aqui, além de segurança do paciente, o que mais poderia ter para se preparar? Então, vamos por partes. Em relação ao UTI, setores específicos, hemodiálise, UTI, setor de emergência, UTI pediátrica, realmente são áreas que exigem uma certa habilidade, né? Quando você entra para uma unidade para trabalhar, você vai em um setor X, uma clínica médica. Aí, eu já vi isso acontecendo na prática. Teve um caos na unidade, choveu, ninguém foi trabalhar, ou está de atestado, e surgiu a oportunidade de você mudar para um setor lá para você ajudar. E aí, você com aquela resistência não vai. Isso também, você acaba diminuindo a sua chance de adquirir conhecimento, tá? Em outras áreas e, de repente, até despertar o interesse de você ter aquela vaga. Porque eu já trabalhei no setor hospital privado que era difícil a gente conseguir alguém para o setor de emergência. Puxa, Sim, eu ficava pensando, sabe, Fabíola? Nossa, mas a oportunidade que a pessoa tem de vir para o setor de emergência, a gente vai capacitar, a pessoa não quer. não quer. Duas questões. Aqui estão lá. Os novos estão chegando. Então, isso, exemplo que eu dei, numa pessoa que já está lá na ativa e que não pensa no futuro. Sim. Que se ela tem a oportunidade de rodiziar, é porque ela vai ter qualquer lugar ela trabalha. Ponto. Aí você está chegando ali, caiu de paraquedas e quer muito trabalhar numa UTI, então demonstre para sua liderança que você tem essa vontade. Exatamente. Que você é proativo. Sim. Que você quer aprender as habilidades. Olha, eu sou recém-formada, mas eu quero
além do estágio que eu tive lá na minha prática, punção, eu quero mais, eu quero observar com a emergência. Você me dá essa oportunidade de, pelo menos, eu não vou pôr a mão na massa ali, mas eu vou ficar de observando. Hoje eu tenho um exemplo, gente. Quem quiser resgatar aí dentro do canal, a Natália, minha aluna, ela não tem nem um Natal, recém-formada, Fabi. Olha que beleza. Nível, Com certeza. nível. Acredito. Não é minha aluna, não. É porque também ela fez a parte dela. Não adianta você ter o melhor preceptor e facilitador e você não se dedicar. Exatamente. Não adianta. Posso dar a ferramenta que for. A pessoa não vai. Se a pessoa não então, quiser. Duas coisas. A formação, a vontade de aprender. E olha que eu nem tenho dentro da plataforma algo voltado para neonatologia, porque é muito específico. Justamente. Mas eu consegui, lógico, dentro da minha experiência, estou conduzindo ela para complementar, né? Agora exatamente, sim. Agora ela precisa também arregaçar as mangas e procurar o conhecimento. Lapidar, né? Hoje ela já assume uma criancinha, um bebezinho. Quer dizer, ela está sendo avaliada. E assim é com você também, que está do outro lado. Não adianta falar, não tem um curso de especialização de UTI. Não tem. Mas você tem outro meio de procurar o conhecimento. Às vezes não tem um curso específico para o que eu quero. Aí eu vou indo para as outras áreas. Exatamente. Aí eu fiz paciente, aí eu fiz docência. E assim a gente vai migrando, até você chegar no que você quer. E a outra questão aí, Fabi, além de segurança do paciente, né, que foi colocado aqui, o que mais é exigido além da segurança do paciente? Assim, o que você pode unificar? Como geral, né? Então, normalmente, lei do exercício profissional, né, não dá para deixar de falar, eu preciso entender quais são os meus direitos e deveres enquanto profissional de enfermagem, o que o meu órgão me respalda, preciso entender o que está dentro, lá o que eu posso, o que eu não posso, né? As questões gerais de, às vezes até alguma pegadinha comportamental mesmo, né? Como é que você faria? Alguma questão, a parte de urgência e emergência, não a nível de pronto atendimento e de sala de emergência, mas em situações simples, que hoje você tem, que nem uma PCR, um suporte básico de vida. Isso eu preciso saber, né? Como eu disse, você entra no site da American Heart, ele te mostra o algoritmo bonitinho lá, né? Então, hoje está fácil de estudar, pega lá, se atualiza, conhecimento nunca é demais, né? E vai juntando. Olha, hoje eu digo que a internet, graças a Deus, ela dá essa oportunidade de quantas coisas gratuitas que nós temos e nós não aproveitamos, né? Então, tem aquele tempinho, cursos pequenininhos, curtos, que não vai exigir muito tempo, você consegue, né? E aquilo, e enxerga dentro da instituição onde você trabalha, se é que já trabalha, alguém que possa te ajudar nesse processo. Eu tive muita gente que nem... Nós falamos aqui, pediatria é aquilo. O pessoal fica bravo quando a gente fala, mas é bem isso. Quem trabalha em pediatria trabalha em qualquer local. E nem todo mundo que trabalha em qualquer local trabalha na pediatria. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Para com isso, permita-se. É claro que eu preciso entender o meu limite enquanto profissional, né? E assim, eu acredito que para a Lilian, assim como para mim, quando eu fui para a educação continuada é um mundo gigantesco. A gente precisa entender um pouquinho de cada coisa, né? E tinha muita coisa que eu nunca tinha visto e eu fui atrás. Então é aquilo. Eu preciso saber também ao que eu vou direcionar, não também sair atirando para tudo quanto é lado, eu preciso ter um norte, uma direção, né? Mas conhecendo um pouquinho de cada coisa, é aquilo do sair da zona de conforto. A hora que a minha liderança fala para mim, olha, hoje você não vai ficar aqui, você vai para outra unidade. Pô, bacana, o que eu posso aprender lá? O que tem lá para mim? Né? Estar aberto, gente, eu acho que é isso. Não tem, nem sempre eu vou estar feliz 100% naquilo, mas às vezes eu tô 90% e aí eu vou para um lugar contrariada, não vou gostar e de repente eu chego lá e falo, puxa vida, eram esses 10% que faltava para eu me completar.
né? É Então, verdade. então é isso. E aí também fica uma dica, eu sei que tem líderes aqui, para os líderes, enxerguem esses diamantes brutos dentro da equipe de vocês, ou se de repente você percebe, você fala, pô, essa pessoa é boa, mas tá faltando alguma coisa, ela não está desenvolvendo. Se ela sinaliza para você que ela tem vontade de mudar de área, dá um jeito, tenta dar uma oportunidade para essa pessoa, porque ela vai desenvolver, né? Não Perfeito. dá mais para a gente ficar querendo guardar. Tem uns que a gente tem vontade de guardar numa caixinha mesmo, mas não Tem que dá, deixar né? voar, né? É isso Tem aí, que deixar voar. esse conhecimento retido, ele não chega em lugar nenhum, deixa voar. Eu fico muito feliz quando eu É, vejo que a gente, né, deu a varinha, a pessoa pescou, veio com aquele peixão desse tamanho. É muito maravilhoso. perfeito. E aí, complementando, porque, olha, vamos ficar a noite toda Toda aqui. Tão delícia que tá esse esse... Não bate-papo. é um bate-papo qualquer, não, pessoal. Isso aqui é alto nível de conhecimento aqui. São experiências que, com certeza, vai fazer a diferença aí para quem está escutando e quem já está trabalhando, atuando, com certeza deve ter relembrado aí algumas passagens pela vida aí, tanto trajetória profissional como com algum colega. E complementando essa sua fala também é muitíssimo importante. O gestor não pode descartar, não pode. Antes Não. de descartar, as empresas só te perguntando por que você está demitindo. Você já capacitou? Você já aperfeiçoou? Hoje não é assim tão fácil. Dependendo dos valores de toda da unidade, ele Exatamente. vai te perguntar. Então, para quem está aqui e também tem um cargo de liderança, sabe aquele profissional que você fala assim, meu Deus, eu fiz de tudo, mas vamos lá, vamos pegar na mão. Aí Sim, sim, gente, já fez de tudo. O gestor foi lá, a liderança foi lá, treinou, te deu as ferramentas e você não aproveitou, não atendeu, aí realmente não tem o que fazer. A sim, empresa ela não pode ficar parada, ela precisa do profissional que desenvolva. Agora, também não dá, ao contrário disso, não deu, é difícil, tá? Mas o que você fez também para promover uma capacitação para aquela pessoa se desenvolver? sim. Então, sempre colocar isso na balança, tá? Sempre tem os dois lados. A gente precisa. Lógico que a gente tem profissionais que realmente não quer nada, aí não tem o que fazer mesmo, gente. Aí a gente, né, convida mesmo a pessoa a procurar o que é melhor para ela no mercado de trabalho. De repente, para ela não Exatamente. é aquele perfil. Também a unidade não pode abraçar um profissional que ele vai atrapalhar todo um fluxo de trabalho. Ele vai atrapalhar o colega que está ali precisando Sim, dele e ele não foi trabalhar. Então, não façam isso achando que você está prejudicando o coleguinha ou sua chefe. Tô de mal da Fabiana. Vou não, deixa ela se lascar lá sozinha. Você não está prejudicando a Fabiana. Você está prejudicando o sim. paciente que está lá precisando da sua assistência. Exatamente. Que é por ele que você fez o juramento. Se você não está afim, já acabou esse negócio. Vou ficar faltando até mandar embora. Acabou Claro que isso. não. Você vai se queimar num tal nível. Aí você vai fazer uma faculdade, você vai ser um líder, e quando você for bater lá na porta, vão olhar assim e falar, nossa, Olha esse quem, daí não é de pessoal, confiança. e você tocou num ponto, isso a gente escuta muito, porque nós conversamos, né, entre as instituições, quem recruta, ou até o pessoal que trabalha, a gente que tem bastante tempo, eu escuto isso, infelizmente, pessoas que, você não sabe quem veio aqui fazer processo, né? Puxa, é tão Infelizmente. triste. E às É, vezes, assim, a pessoa é um conjunto. Não adianta eu ser tecnicamente muito bom, mas meu comportamento é péssimo, né? E perfeito. vice-versa. Eu tenho que ter esse conjunto. Eu preciso ser tecnicamente bom, talvez no início não tão bom, mas estar aberto a desenvolver. Mas o comportamento, né? Eu tenho que estar de encontro com missão, visão e valores daquilo que Perfeito. foi me mostrado, porque senão você não consegue alcançar esse propósito e aí você fica naquela linha mediana, né? Você não vê o profissional em Em ascendência, não ascensão. tem, não tem. Na verdade, Perfeito. é aquela linha que não Sai. sai dali. E aí É, o gestor também precisa entender o que eu preciso para esse momento, né? Eu vou tentar, é o que você disse, eu vou tentar desenvolver porque eu entendo que ele vai conseguir deslanchar,
mas infelizmente tem gente que não. Só que eu também não posso ficar com aquele peso ali, porque de certa forma eu estou iludindo a pessoa. E na verdade ela já não está mais produzindo da maneira que eu espero, né? Então é isso, é deixar voar, se assim for para o bem, se não também entender, mas eu acho que ser muito transparente nessa questão, né? Hoje você não atende mais, e é isso. E uma coisa que, para fechar, né, pessoal, quem está aí tentando, não desistam. Não é porque quantas portas na cara nós tomamos, né, Lilian? Né, Oh! nesse processo todo, às vezes, puxa, aquele lá era o emprego dos sonhos, eu queria muito, nossa, tudo que eu mais queria. Tudo bem, mas não acaba aí, não esgotam-se as possibilidades. Eu vou tentando, quem sabe? E eu entendo que tudo tem um propósito. Talvez naquele momento aquilo não era para ser seu, né? Então, Exato, no momento perfeito. correto, tudo vai se encaixar. Acho Ai, que gente, fechou olha. com chave de ouro. Gente, assim, muito, muito bom, assim, bom não, excelente. E com certeza, quem tiver alguma dúvida, Sim. pode colocar lá, essa live vai ficar disponível lá para vocês, dentro do canal. É só deixar lá uma mensagem, o feedback, o que vocês acharam. A gente já viu bastante feedback aqui, estou assim, coração cheio. Estou muito, muito agradecida, né, por essa oportunidade de trocar com uma pessoa brilhante como você, Fabi. Eu acho que essa experiência aqui, ela enriquece, né? Sem dúvida. Todo um legado aí que a gente teve e ainda vai, os que vão assumir agora daqui para frente, que tomem isso também como exemplo. Exatamente. As experiências boas são copiadas, sim, e a gente precisa extrair o que é de melhor, né? Então, eu fecho aqui, muitas pessoas ainda colocando perguntas, a gente já tem um tempinho aqui, né? Mas em relação à ansiedade, tudo isso a Fabi colocou muito bem aqui, a gente precisa controlar realmente, né? E entrevistas, como montar currículo, isso você com certeza tem hoje ferramentas que você vai. A única coisa é que não pode ficar perdido, clicando em todos os botões. Não. Então, para você que está aí, ainda há tempo de correr atrás. Lembrando que eu encerro aqui essa live hoje, muito feliz, com o propósito concluído, que é levar a informação de alto nível aí para vocês. E lembrando que a gente tem aí nosso evento, que é a Semana da Alta Performance na Enfermagem, um evento que você vai participar de forma gratuita a partir do dia 5 a 9/6. Tem o link aí na bio do Instagram. Faça sua inscrição. Com certeza você não vai se arrepender. Lembrando que quem está aqui até agora é porque sabe onde quer chegar. Quem acompanhou está querendo, sim, ser um diferencial, além de ser um diferencial para si, né? Para o nosso maior bem, que é o nosso paciente que está lá esperando o nosso cuidado. Fabi, Sim. sem palavras para agradecer. Eu que mais agradeço uma vez, a tá? confiança. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que talvez vocês estão percebendo a minha emoção, meu brilho nos olhos. Eu falo que a cada dia, isso me dá muito prazer. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que quando a gente faz aquilo que gosta, a coisa realmente transborda, né? E eu espero poder de alguma forma ter contribuído, ter ajudado. Eu estou à disposição, né? O meu Instagram, ele é um Instagram pessoal, mas fiquem à vontade de chamar no direct, se eu puder ajudar de alguma forma. Eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram, porque confiam, né? Vi que tem muitas pessoas aqui queridas, foi passando, mas várias. O meu beijo, o meu abraço, o carinho por cada um, pessoas que passaram pela minha vida pessoal e profissional em vários momentos. Então, o coração está quentinho, cheio de gratidão e contem comigo para o que eu puder ajudar. Forte abraço. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Emocionante esse final. Também fiquei aqui
os olhos, com um brilho nos olhos, né? Sim. Amo minha profissão, amo a minha posição, a minha especialização, a minha formação toda a minha trajetória. Eu não tenho nada de reclamar, graças a Deus, todos os desafios que foram colocados foram angústias, foram choros, foram deixar a família em casa, passar noites estudando, abrir mão, a gente abre sim de algumas coisas, de viagens, enfim, para poder exercer lá, né, o que você tem de melhor, com maestria, com conhecimento. Não me arrependi, porque agora meu maior propósito é formar profissionais de alto nível. Então, eu agradeço e deixo aqui, os comentários são aqui extensos, mas com certeza vocês terão oportunidade de colocar também lá na mensagem, a Fabi vai ter acesso, vai entrar lá também no canal e vai ter acesso a essas informações. Um Com beijo certeza. grande, pessoal. Amanhã teremos live, 21 horas. Espero vocês de novo aqui comigo. Boa, ó, essas sementinhas plantadas, eu quero ver muitas flores, hein? Vamos Com lá, certeza. gente. Nossa, com certeza. Beijão. Boa Tchau, noite para tchau. todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.